Pessoal, vamos lá então. Eu já passei a lista de exercícios para vocês aí no WhatsApp. Vamos fazer aqui esses exercícios, vamos resolver esses exercícios que são exercícios que comumente caem em provas de Enem, tá? Na química, no caso aí. Aí eu peço que vocês prestem atenção nos exercícios, na resolução. Eu vou passar para vocês aqui, já está projetando. Então, são exercícios que tanto servem para Enem, FUVEST, Unicamp e os demais vestibulares paulistas, tá? Pelo menos eles estão nesses moldes. Então, aqui ele vai dizer para você assim, ó, um dos ácidos mais utilizados pelas indústrias químicas é o ácido sulfúrico. Sua composição possui o ácido de enxofre, cujos estados de oxidação mais comuns estão do elemento enxofre. Ó, você pode ter o NOx dele de -2, NOx 0, lembrando que é do grupo 16 da tabela periódica. Você pode ter o NOx +2, +4 e +6, né? Então, o enxofre, esse último presente no ácido sulfúrico, tá? Com relação ao átomo de enxofre nos estados de oxidação, aí ele pede 2 estados de oxidação específicos, tá? Ele vai pedir aqui o estado 0 e o estado -2. Então, você sabe que quando você tem um enxofre no estado 0, você tem um enxofre que a gente chama de enxofre elementar, né? Então, você tem um enxofre meio solidificado. Então, aqui ele tem, então, NOx 0. Agora, dependendo da situação, ele pode apresentar essa variação, só que a única variação iônica que ele pede para você levar em consideração no exercício, tá? É o -2. Então, ele vai dizer assim, ó, é correto afirmar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ele te deu que o enxofre, o número atômico dele é 16. Então, é correto afirmar que no estado de oxidação 0, os orbitais P, tá? Na camada de valência, encontram-se vazios. Bom, como é que a gente vai enxergar aqui, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, no estado de oxidação 0, no enxofre elementar. Vamos fazer aqui, ó, o Linus Pauling, tá? Então, nesse caso aqui, ele tem 16 prótons no núcleo, então esse é o número, né, atômico dele. A gente distribuiu aqui, ó, os 16 elétrons na eletrosfera, tá? Seguindo o Linus Pauling. Pois bem, então, quando você olha para ele no estado elementar, o que você vai encontrar aqui, ó? Então, ele diz assim, ó, no estado, os orbitais P na camada de valência encontram-se vazios. Será que eles se encontram vazios? Então, se eu distribuir aqui, ó, na eletrosfera, a primeira coisa, eu vou ter aqui o número quântico principal dele, tá? Que é o número 3, né? Então, tá aqui, ó, o número quântico principal, o número 3. Aí você vai ter aqui, ó, os números quânticos secundários dele, que é o número quântico, por exemplo, azimutal, né, em função do orbital, o magnético e o spin. Analisando os subníveis aqui, ó, o que acontece? Então, no último subnível dele, eu tenho o subnível P. Então, na distribuição aqui para dar 16, no subnível P, eu tenho 4 elétrons. Então, sempre lembrando que a gente vai preencher os orbitais, né? E no subnível P, ele comporta até 6 elétrons, então é S2, P6, né? O D até 10 e o F até 14 elétrons, né? Lembrando que o preenchimento dos orbitais, ele ocorre primeiro, né? Respeitando aquela regrinha de Rand, tá? Primeiro você coloca todos os orbitais possíveis, tá? Todos os elétrons possíveis dentro dos orbitais no mesmo sentido, depois você volta colocando no sentido inverso, tá? De forma que cada orbital pode comportar no máximo 2 elétrons. Foi o que foi feito, ó, se eu tenho 4 elétrons aqui, você colocou 1, 2, 3, e aqui o quarto com spin invertido, tá? Então, um detalhe, na verdade, eles não estão vazios, né? Na verdade, você tem aqui os orbitais preenchidos, ao contrário do que ele diz na letra A aqui, que os orbitais P da camada de valência encontram-se vazios. Então, é falso. Eles estão preenchidos aqui, ó, e nos orbitais P você tem aqui 2 elétrons no primeiro, 1 no segundo, no do meio, e 1 no terceiro. Então, incorreto. Aí, na letra B, ele diz assim, ó, no estado de oxidação -2, o orbital S, ele recebe 2 elétrons. Então, vamos lembrar aqui, ó,
Então, quando você está no estado de oxidação -2, o orbital S, ele recebe 2 elétrons. Então, quando você tem um ânion, você ganha elétrons. Quando você tem um cátion, você perde elétrons, tá? Agora, é o orbital S que recebe esses 2 elétrons. Vamos dar uma olhadinha de novo aqui, preenchendo sua subcamada. Então, vamos ver aqui, ó. Então, na verdade, ó, o orbital é o P, né? Que a gente acabou de ver aqui em cima, ó. Então, quando ele está no estágio -2, significa que ele está ganhando 2 elétrons. Então, qual que é a diferença do estado zero que ele tem aqui, ó, o NOx zero? O NOx zero, ele é o elemento que você tem lá na tabela periódica, o enxofre elementar, cujo número, né, atômico dele é 16. E um detalhe, tá? Esse número atômico aqui, ó, o que vai acontecer com eles? Esse número atômico aqui é o número de prótons do núcleo, né? Se é o número de prótons do núcleo, é inalterável. O que altera é o número de elétrons na eletrosfera. Então, se ele tem 16 prótons no núcleo no estado elementar, ele tem também 16 elétrons na eletrosfera. Agora aqui é diferente, tá? Ele continua com 16 prótons no núcleo, isso não altera. Agora, se ele é -2 aqui, ó, significa que ele está ganhando 2 cargas negativas. Elétrons são cargas negativas. Então, se ele tem 16 prótons no núcleo, ele passa a ter 18 elétrons na eletrosfera. Nossa, é verdade. Então, se ele tem 18 elétrons, na verdade, em relação à configuração inicial, aumenta-se aqui, ó, 2 elétrons, ó. Aqui você tinha o estado elementar dele, que ele tinha 16, aqui ele passa a ter 18. Então, você vai ter mais 2 elétrons aqui preenchendo o orbital com spin opostos, tá? Então, ele está dizendo na afirmação que o orbital S recebe, não, é o orbital P, tá errado aqui o S, tá? É o orbital P que vai receber, tá, 2 elétrons, preenchendo, então, deixando esses orbitais aqui do subnível P completos. Na alternativa C, ele diz assim, ó, os estados de oxidação 0 e -2 possuem, respectivamente, então, 0, 6 e -2, 8 elétrons na sua camada de valência, tá? Exatamente o que nós vimos, tá? Então, na camada de valência, ó, a camada de valência é essa aqui, né? É a última camada. Então, aqui eu tenho a camada L, aqui eu tenho a camada M, aqui eu tenho a camada, aliás, aqui eu tenho a camada K, aqui eu tenho a camada L, aqui eu tenho a camada M, tá? Então, nessa camada M, ou também conhecida como camada 3, tá? Quantos elétrons eu tenho aqui, ó? No estado elementar, ele tem 6, então 2 com 4, 6, ó. E no estado dele ionizado, que ele é um ânion, ele tem 2 com 6, 8. Então, tem 6 e tem 8, tá? Então, tá correto a letra C. E na letra D, ele diz assim, ó, o orbital P, ele perde 2 elétrons e forma o ânion -2, ele perde ou ele ganha? Nós vimos que ele ganha 2 elétrons, na verdade, tá? Então, se ele ganha 2 elétrons, então aqui está incorreto, né? Então, na verdade, aqui, ó, ele ganha, ele recebe 2 elétrons. Então, portanto, letra I, a letra D está errado também. Aí diz assim, ó, no estado de oxidação 0, a camada de valência se encontra vazia, é falso também, porque tanto no subnível, aqui ó, estado de oxidação 0, camada de valência, tanto no subnível S, tá aqui ó, 3S2, está completo, e no subnível P, ele também está preenchido, portanto é falso, tá? Então aqui ó, é correto afirmar. Então o que é correto afirmar aqui ó? Apenas a letra C, tá? Aí sim você tem aqui a alternativa plausível e correta. Agora vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui. Esse exercício aqui é muito comum, de uma forma geral, tá? Nos vestibulares, e sempre cai números quânticos em vestibular, vocês sabem disso, né? São exercícios bastante importantes em se tratando aí de vestibular de uma forma geral, tá? E muita gente confunde. Por que confunde? Porque às vezes a pessoa ela tem em mente que quando se fala em número quântico, né, você está abordando apenas o aspecto do número quântico principal, quando muito também o aspecto do número quântico azimutal. E não é só isso. Né? Números quânticos
Ele vai muito além disso. Então, nesse exercício, especificamente, vamos dar uma olhadinha que ele fala aqui, ó. Ele diz assim, ó, um átomo X possui conjunto de números quânticos do seu elétron mais externo dado por... Aqui te dá o endereço do elétron, tá? Aí vai te dar aqui que o número quântico principal dele é o 4, o azimutal dele é 0. Então, se é 0, você já tem uma informação importante, né? Ele só tem um subnível aqui, né? E esse subnível aqui provavelmente vai ser só o S, tá? Que não tem nenhum vizinho para a direita, nenhum vizinho para a esquerda. Então, logo, o magnético também é 0. E o spin dele aqui, ó, é mais meio. Aí vai dizer assim, ó, considerando que o primeiro elétron a ocupar o orbital possui número quântico de spin mais meio, tá? Mas você tem aquela conversão, você coloca para cima ou coloca para baixo, então vai depender da conversão que você usar no exercício, tá? Se você usar mais meio para cima e menos meio para baixo e vice-versa. Então isso até que não importa, né? Vai depender da conversão. Agora diz assim, ó, esse átomo é isótono. Então não esqueça, ó, isótono, lembra aqui, ó, o N de isótono significa que ele possui o mesmo número de nêutrons, tá? Esse átomo, ele é um átomo X, que é isótono de um átomo hipotético Y, que possui uma relação com X dada por... Então, se eu pegar a relação entre o átomo, tá? A massa de Y menos a massa de X, lembrando que o A representa a massa, né? Número de massa, esse valor vai dar 7, essa diferença aqui entre os dois. Então, o que é importante eu saber aqui, Zé? É importante, obviamente, aquilo que você já sabe, que o número de massa, tá, de um átomo, ele é calculado pelo número de prótons mais o número de nêutrons eventualmente presentes no núcleo, tá? Então, Z mais N. Ah, então tem que saber, então, Zé, que o número de massa é igual a Z mais N? Tem, claro que tem, porque senão você não vai resolver, mas óbvio que isso você já sabe. E aqui nós estamos trabalhando com dois átomos, tá, que são isótonos. Então, no momento da resolução, você tem que ter em mente que esses são isótonos, o N, o número de nêutrons de Y, é igual ao número de nêutrons de X, tá? A um é igual ao outro. Mas o que é número de nêutrons? Se A é igual a Z mais N, logo N é igual a menos Z. Então, vou colocar aqui, ó, A menos Z, tá, de Y é igual a A menos Z de X. Uma forma bem simples, tá? Aí diz assim, ó, assinale a alternativa que apresenta o conjunto de números quânticos do elétron mais externo. Então, toma cuidado aqui, ó, que ele pede o elétron mais externo do cátion trivalente do átomo Y. Então, você tem que achar o átomo Y e ver, então que ele vai formar um cátion mais 3, tá? Ele tem que perder 3 elétrons para formar esse cátion mais 3. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ele te deu os dados, né? Ele te deu que o número quântico principal é 4, então nós estamos aqui no KLN, camada N, ou 4. O azimutal, ele te deu que é 0, quer dizer que eu tenho só um orbital, e esse orbital é o subnível S, que comporta no máximo 2 elétrons. Ele te deu o dado no enunciado também, que o número magnético dele, eu tenho uma casinha aqui, ó. Se eu tivesse, tá, o subnível P, eu teria um vizinho da esquerda, que era menos 1, né, o magnético. Se eu tivesse o P, eu teria um vizinho da direita, que era mais 1. Mas como eu não tenho, só tenho um único orbital, eu não tenho nenhum vizinho. Então, é só aqui, ó, o número magnético dele também é 0. E o spin dele aqui na resolução, a gente convencionou aqui, jogar o spin para cima, mais meio, quer dizer que para baixo é menos meio, tá? Isso não vai mudar muita coisa, né? Então, olha só, ele quer saber com relação ao elétron mais externo. Então, o elétron mais externo que nós vamos ter aqui, tá? É o 4s1. Por quê? Porque vamos calcular aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, ele te deu, vamos pegar lá no enunciado, olha só o que ele te deu aqui, ó. Ele te deu a diferença de massa, tá? Entre ambos. Ah, Zé, como é que dá para a gente calcular em função dessa diferença de massa entre ambos aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó. Se esse é isótopo desse, tá? Então, aquilo que eu falei, ó, o número de nêutrons de X é igual ao número de nêutrons de Y, tá?
Ah, Zé, mas então quanto que é o número de nêutrons de X? Ah, então o número de nêutrons de X nada mais é do que... O que que acontece, Zé? O número de nêutrons de X vai ser quanto? Vai ser o Z, o número de nêutrons, o A menos o Z. Bom, se esse elétron ele está, tá, no orbital 4, subnível S, então, Zé, e eu tenho um só, ele não pode ser número par. O que eu faço aqui, ó? Eu pego para eu descobrir o elétron X, vou fazer aquele nos Pauling até chegar em 4s1. Aí, quando eu chegar em 4s1, você fez tudo aqui, ó, chegou lá, 1s2 e tal, até aqui eu tenho 10. Na hora que eu chego aqui, ó, ou seja, até aqui eu tenho 18. Quando eu chego no 4s1, 18 com 1 dá 19, tá? Significa que, pelos dados que ele te deu do endereço desse elétron, tá? Nesse orbital, significa que o número atômico, tá, do átomo X, ele vale 19. Ah, então nós descobrimos aqui que o número atômico vale 19 em função do endereço. Está vendo que é importante que no enunciado, ele não fala o número atômico, mas ele diz que o átomo X, ele tem esse endereço. Se ele tem esse endereço, dá para eu chegar, então, nesse valor, então, que nós chegamos aqui de 19, porque no subnível S, na quarta camada, eu vou ter, então, um elétron, tá? Com o spin tá? Para cima ou para baixo, tanto faz. Então, tá aqui, ó. Então, eu descobri que ele tem 19 prótons. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar a massa, que é o número de nêutrons, é a massa menos, tá? O Z. A massa de X, que eu não sei, menos o Z, que vale 19, é igual a massa de Y menos o Z, que eu não sei quanto que vale. Tá? Esse Z aqui, ó. Então, vamos lá. Então, ó, se eu pegar esse A de Y, passar ele para cá, vai ficar menos A de Y, tá? Mais A de X. Ou A de Y menos A de X. Posso fazer o inverso, né? Posso passar o A de X para lá e posso passar o Z para cá. Então, fica A de Y menos A de X. Que deu o que, Zé? Deu menos 19 mais Z. Agora, note você um outro detalhe interessante aqui, ó. A de Y menos A de X, ele te deu no enunciado o valor, ó. Ele te deu que essa diferença aqui vale 7. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar essa diferença de A de Y menos A de X, que vale 7, tá? Que é igual, então, a menos 19 mais Z. Então, logo eu passo 19 para cá, somo com 7. O valor de Z, de Y, ele vale 26. Então, a partir desse elemento aqui, ó, que é o Y, ele me pergunta aqui em cima, ele diz assim, assinale, aí diz assim, ó, esse átomo é isótomo do Y, assinale a alternativa que apresenta o conjunto de números quânticos do elétron mais externo, do cátion trivalente do átomo Y. Então, nós descobrimos que esse átomo Y, ele tem 26 prótons no núcleo. Tá, Zé, mas se ele tem 26 prótons no núcleo, isso aqui é a forma elementar dele, tá? Então, aqui eu distribuí aqui com 26. Agora, além dessa fórmula elementar dele, eu vou ter também a fórmula que ele está pedindo lá da trivalência catiônica. Então, na trivalência catiônica, na verdade, o que está acontecendo com ele? Se ele está formando um composto mais 3, ele está perdendo, então, Zé, ele está perdendo 3 elétrons na última camada, tá? Ah, Zé, então, se ele for perder aqui, ó, 3 elétrons na última camada, ele vai, então, sumir aqui com o subnível 4s2 e vai subir aqui com um elétron do subnível B, tá? Então, se eu fizer aqui, ó, seria essa formulação que eu teria aqui, ó, tá? Ou seja, eu estou fazendo aqui como se o Y tivesse 23 elétrons. Se eu fizesse aqui a formulação para o Y com 23, uma vez que ele perdeu 3, eu teria essa configuração aqui, Zé, ó. E ele quer saber, então, a distribuição de orbital, tá?
no último elétron do átomo Y. Então, tá aqui, ó. Essa é a distribuição. Então, se eu pegar aqui o último, é esse aqui, ó, 3D5. Se é o 3D5, Zé, subnível 3D, eu tenho 2 vizinhos da esquerda e tenho 2 vizinhos da direita. Significa que eu tenho D, comporta até no máximo 10 elétrons. Se ele comporta até no máximo 10 elétrons, quantos elétrons eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 5. Então, ó, vou colocar os 5 elétrons, tá? Já que eu tenho 5 casinhos, os 5 orbitais, vou colocar todos eles preenchendo pela regra de Hunt, né? Vou preencher todos os orbitais aqui, ó, o máximo possível. Então, deu para eu preencher com um elétron cada orbital. Agora, qual que é o endereço do último orbital que ele está pedindo aqui, ó? Então, vamos lá. Nesse último orbital aqui, ó, o número quântico magnético dele é mais 2, tá? O número quântico principal dele aqui, ó, é 3, ou você poderia colocar também, dependendo da forma que ele pedisse aqui, você poderia colocar N, né, ou 3. O número quântico azimutal deles é... Qual que é o número quântico azimutal deles? Bom, então o número quântico azimutal deles, se ele é do subnível P, aliás, se ele é do subnível D, então lembra, S é igual a 0, tá? Não tem nenhum vizinho. Ó, o P, o L é igual a 1, porque tem um vizinho da direita e um vizinho da esquerda. E o D, quando pede azimutal de D, ele tem, ó, 2 vizinhos da direita e 2 vizinhos da esquerda. Então, azimutal de D, sempre o L igual a 2. E o F, o L sempre igual a 3, tá? E todos os spins aqui no mesmo sentido, o spin aqui vai ser, então, mais meio, tá? Mas você fala assim, Zé, esse exercício aqui é um exercício que dá um pouquinho de trabalho. A gente vem aqui, a gente vai achar a letra D aqui, tá? A letra C, desculpa, a letra C aqui como a resposta. É um exercício que dá um pouquinho de trabalho, né? Mas é fácil, tá? Então, através do endereço do átomo X, através do número quântico do átomo X, nós determinamos qual que é o valor de Z, o número atômico dele, tá? E, através dessa diferença aqui, foi possível determinar qual que era o número atômico do átomo X, do átomo Y, aliás, do átomo Y. Então, a partir disso, nós temos os dados aqui para formar um composto trivalente a partir do átomo Y, e a partir desse átomo Y, nós chegamos ao último orbital dele com esse endereço, beleza? Agora, vamos ver esse composto aqui, ó, que é legal, azitromicina. Também é utilizada aí, né? Pelo menos foi muito difundida como um dos tratamentos paliativos para COVID. Na verdade, é um antibiótico, você vai falar para mim assim, mas é um antibiótico para vírus, mas ela tem uma certa ação germicida de uma forma geral, tá? E levando em consideração que a COVID... Oi. Eu acho que a Maria Laura te fez uma pergunta no chat. Então eu tenho que fazer com voz alta, e porque o problema é que, quando eu estou apresentando aqui, eu não enxergo nada, só vê o... Não é que nem o Zoom, né? Deixa eu ver lá. Pode falar aqui que ela falou, deixa eu ver. Ai, Maria Laura, pessoas, chat, Maria Laura, eu não tenho micro. Tá, então vamos lá. Só me avisa quando ela perguntar. Zé, eu não entendi como você descobriu o 19. Vamos voltar lá, então. Descobriu o 19 pelo número quântico. Vou voltar aqui. Olha só. O que ele te deu aqui, ó? Ele te deu que ele tem esse endereço aqui, Maria Laura, ó. Tá? Então, a partir desse endereço, nós estamos aqui, o número quântico principal dele é o 4. Se o L é igual a 0, ele não tem nenhum vizinho para a direita, nenhum vizinho para a esquerda, o magnético também é 0, nós estamos aqui no subnível S. Então, ó, S4S, e aqui, ó, eu tenho um elétron, tá, que ele possui o primeiro elétron a ocupar o orbital. Então, ele tem um elétron no número quântico de spin, de rotação. Então, o que acontece? O átomo X, o que ele está te dizendo aqui, que ele vai terminar no subnível, tá? 4S1. Ah, mas aí, então, qual que é o átomo que termina no subnível 4S1? Então, nós fizemos aqui, ó. Eu fiz a distribuição eletrônica, ó. O átomo X, para ele terminar, então, no subnível 4S1,
Nós fizemos lá nos Pauli, 1s2, 2s2, P6, 3s2, tá? Até chegar no 4s1, pelo dado que ele me deu no enunciado. Aí cheguei no 4s1, para eu descobrir, então, esse átomo X, qual que é o número atômico dele, eu somei aqui, ó, o número de prótons no núcleo é igual ao número de elétrons na eletrosfera no átomo neutro. Então, somei, ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, 18, 10 com 8, 18, com 1, 19. Tá vendo aí, ó? Aí eu somei aqui, ó, aí deu 19. Aí chegamos no valor 19. Entendeu, Amarelão? Entendi, beleza. Então vamos lá. Vamos voltar. Qualquer coisa, vocês me avisam quando alguém falar alguma coisa no chat aí, vocês me avisam, porque na hora que a gente está apresentando, a gente não vê mesmo, que só vê a tela apresentando. Não é que nem o Zoom, né? O Zoom via. Então vamos lá. Aqui nós temos esse composto que é muito utilizado aqui, ó, que é a azitromicina, que é um antibiótico potente, um antibiótico, né, comercializado aí. É muito utilizado para dor de garganta, sinusite, rinite, etc. Mas é utilizado para COVID também por causa das infecções secundárias, pessoal. Então, quando você tem algum tipo de infecção secundária desencadeada pela COVID, por isso que é recomendado tomar também a azitromicina, além dele ter um certo efeito também viral, né? Mas não resolve o problema de Covid de ninguém. Aqui eu tenho essa molécula aqui, que é uma molécula gigante. E esse exercício aqui é um exercício típico, né? E você se depara aí com situações de hibridização, tá? Embora aqui a gente vai misturar um pouco de química orgânica, eu pedi licença à Ana, mas a gente vai ter que, porque ele fala das duas coisas aqui, né? Então não tem como você trabalhar com hibridização sem trabalhar com orgânico. Então ele vai dizer assim, ó, considerando a estrutura acima que representa a azitromicina, tá? O antibiótico, são feitas as seguintes afirmações, tá? Então ele vai fazer aqui algumas afirmações com relação à azitromicina. Primeiro, existem dois átomos com hibridização sp2. Olha só, quando eu bato o olho aqui, então, ó, você lembra lá do sp2 aqui, eu estou vendo um carbono, tá? E você lembra que o oxigênio, na verdade, ele é um composto hibridizado, embora ele não tenha redistribuição de elétrons nos orbitais, né? Estou vendo esse aqui, mas vamos dar uma olhada aqui, só para ampliar, para você enxergar. Olha só, essa ligação entre o carbono e o oxigênio, você tem uma ligação, tá? Sigma, e tem uma ligação aqui, ó, uma ligação pi. Então, você tem um pi e uma sigma. Então, quando você tem um pi e uma sigma, nessa ligação especificamente aqui, ó, que é a única que nós estamos vendo aqui, ó, de hibridização sp2, porque nas demais, todas as ligações aqui, nós estamos observando aqui, todas elas são compostas por ligação sigma, né? Então, aqui só mostrando aqui no plano, se está saindo, se está para dentro ou para fora do plano. Então, a única que nós temos mesmo é aqui, ó. Então, entre o carbono e o oxigênio, tá? Então, tem dois átomos, que é o carbono e o oxigênio, que apresentam essa hibridização sp2, porque ele tem aqui uma ligação pi, né? Se ele tivesse duas ligações pi, nós teríamos aqui uma hibridização sp. Então, até assim, aparentemente, quando você olha assim, você fala assim, nossa, Zé, mas isso aí é um exercício que vai ser difícil, né? Não necessariamente. Então, um exercício mais simples, mais fácil, mas por causa da estrutura do composto, às vezes quando você olha para ele no vestibular, você acaba assustando, tá? Então, vamos lá. Alguma dúvida aqui com relação a essa questão aqui? Deu para ver claro aqui, né? Agora eu vou dando umas olhadinhas aqui também, voltando à página, olhadinha no chat de vocês. Então, vamos lá. Ó, a molécula possui 18 carbonos quirais. Pessoal, essa questão do carbono enantiomórfico, tá? Essa questão que envolve óptica, isomeria óptica, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Lembrando que o carbono quiral, ele estabelece normalmente, você lembra sempre, né? Que mais cai em vestibular de uma forma geral, quando a gente fala de óptica geométrica, o carbono quiral, ele estabelece aqui 4 radicais distintos, né? Por isso que ele é conhecido quiral, vem de mão, né? Quiromancia, enantiomorfismo, etc. tal, leitura de mãos, né? Então, quiral porque ele tem 4 ligantes diferentes, tá? Aí, quando você se depara com esse carbono aqui, ó,
ou com essa estrutura da azitromicina, é interessante você contar, tá? Cada carbono que tem esses 4 ligantes diferentes. Então, dá para você observar aqui quais são esses carbonos. Aqui na projeção, para ficar mais fácil para você visualizar, eu já fiz aqui para você, ó. Deu um trabalho do cão, mas tudo bem. Vamos ver se são 18. Olha só, aqui já está marcado aí para você visualizar, para ficar mais fácil. Então, ó, é toda vez que eu tenho um carbono, tá, ligado a radicais diferentes. É um carbono quiral. Então, aqui eu tenho hidrogênio, eu tenho nitrogênio, aqui eu tenho um radical metil, tá? Aqui eu tenho um carbono convencional ligado aqui, tá, a um ácido a um aldeído, né? Ligado aqui a um radical aldeído. Então, toda vez que você tem o carbono quiral, é quando você tem 4 ligantes distintos para o átomo de carbono, ou seja, 4 radicais distintos que estabelecem essa ligação para o átomo de carbono. E, marcando aqui nesses pontos azuisinhos da azitromicina, tá? Você vai observar aqui, ó, que nós vamos ter, é só somar aí, realmente nós vamos ter 18 carbonos quirais, tá? Lembre-se que nesse caso, o que interessa para a gente, tá, é o carbono quiral. Ah, mas aqui, Zé, aqui eu tenho tenho uma amina aqui, tá? Ah, tá, você tem uma amina, mas a amina não é com carbono. Então, o carbono quiral ele é o parâmetro para você estabelecer com relação à questão da isomeria óptica, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é tranquilo também. Aí vai dizer assim, ó, éster, amina e éter são funções orgânicas encontradas na molécula. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos já mostrar para vocês, ó. Aí. Aqui você tem, então, uma amina. Aqui eu tenho uma amina, que é um exercício fácil, tá? Mas tem muita gente que acaba tendo dúvida, né? Não confundir a amina com a amida, né? Ó, aqui eu tenho a amina, aqui eu tenho o éter, tenho éter aqui, éter tem vários, tá? Ó, tenho também aqui, ó, o éster, tá aqui, ó. Então, tá correto também. Então, nesse caso, todas as afirmativas estão corretas. Não precisa preocupar de ficar printando sua tela aí, na resolução, não. Que depois eu mando esse documento para vocês aqui com a resolução também, tá? Aqui já fiz a resolução aqui. Fica mais fácil para você enxergar. Alguma dúvida nesse exercício? Se tiver, pode falar ou pode escrever aqui, ó. Esse aqui é um exercício já mais fácil, né? Então, vamos seguir. Vai dizer assim aqui agora, ó, que muda também, ó. Os átomos de oxigênio e de enxofre formam compostos com hidrogênio, mais precisamente a água e o sulfeto de hidrogênio, também conhecido como ácido sulfídrico, tá? Muito embora esses compostos sejam similares em sua composição química, visto que tanto o oxigênio quanto o enxofre pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, que é o grupo 16, antigamente nós chamávamos aqui de elemento representativo do grupo 6A, né? Então, ó, que são basicamente ametais, suas propriedades físicas são bem diversas. Enquanto a água é líquida em condição ambiente, o ácido sulfídrico apresenta-se no estado gasoso nessa mesma condição. Com relação a essas duas moléculas, analise as alternativas abaixo. Ele vai te dar aqui, ó, uma série de alternativas e vai pedir para você aqui estabelecer quais alternativas estão corretas, tá? Então, para a gente ver aqui quais alternativas estão corretas. Vamos analisar aqui, então, uma a uma. É só teórico mesmo, né? Então, é tranquilo. Vamos lá. Ele diz assim, ó, quando dissolvido em água, o H2S se comporta como um ácido fraco diprótico. O que é diprótico?
Diprótico significa que ele libera 2 prótons. Isso significa diprótico, tá? Então você vai falar assim, Zé, mas e aí? Ele funciona como um ácido fraco ou funciona como um ácido forte? De fato, ele funciona como um ácido fraco. Por quê? Porque ele tem uma ligação aqui, que é um dipolo permanente, e através dessa ligação dipolo permanente, ela é mais fraca de ser quebrada em água, tá? Então, ele é considerado aqui um ácido forte, um ácido fraco, mais fraco. Então, Zé, H2S é um ácido fraco que, quando diluído, ele libera 2H+, mais S menos 2, tá? Então, tá aqui, ó, em meio aquoso. Então, se ele libera 2H+, então ele está liberando 2 prótons. Então, ele é diprótico. Esses nomes, assim, meio estranhos, vocês tomam cuidado, tá? Quando você vê prot, né, alguma coisa assim, está relacionado a prótons. Ah, são 2 prótons? São. Agora, se falasse que ele era trimonoprótico aqui, estaria errado. Agora, olha o que ele diz aqui, ó. As ligações dos átomos de hidrogênio na molécula de água são do tipo covalente. Então, não há dúvida que a molécula de água, você tem o hidrogênio e o oxigênio com características de compartilhar elétrons, ou seja, ambos têm a característica de ganhar. Se eles têm a característica de ganhar, ninguém tem a característica de ceder ou doar, então eles compartilham elétrons. Então, a água é uma ligação formada, é um composto formado por ligações, tá, covalentes e não iônicas. Enquanto que na molécula de H2S são iônicas. Bom, aqui tem um erro elementar, né? Todo ácido é um composto covalente, tá? Independente se é um oxiácido, se ele é um hidrácido, ou independente se é um ácido orgânico. Então, todo ácido, ele compõe uma molécula, e por ser uma molécula, por si só, já é um composto, tá? Covalente. O que explica o fato do sulfeto de hidrogênio ser um gás nas condições ambientais. Nada a ver, tá? Nós vamos ver que o fato dele ser gás na condição elementar, que há uma redução na força da interação intermolecular, que nesse caso aqui, ele passa a ter aqui forças que nós chamamos aqui de dipolo-dipolo, dipolo permanente, tá? Aí vai dizer assim, ó, em função da maior eletronegatividade do oxigênio, Zé, isso aqui, ó, é falso ou verdadeiro? O oxigênio, ó, os átomos de hidrogênio estão mais fortemente ligados ao átomo de oxigênio do que ao átomo de enxofre na molécula da H2S. É falso ou verdadeiro? Então, vamos lembrar aqui na questão da eletronegatividade. Quando a gente fala de eletronegatividade, você pega aquela sequência, né? Von, Klibrisky, pH. Então, veja você, os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica é o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. São os 3 elementos, tá? Agora, ó, flúor é Von, Kli, Bris, Ki. Então, o S está lá na frente. Então, óbvio, o oxigênio ele é mais eletronegativo. Os 3 primeiros formam um tipo de dipolo muito forte que a gente chama de ponte de hidrogênio, tá? Ou ligações de hidrogênio. Então, é lógico que o oxigênio ele tem maior força intermolecular, tá? Com o hidrogênio do que o enxofre, que tem menor eletronegatividade em relação ao oxigênio, quando o enxofre estabelece a ligação do H2S. Então, ó, na água nós temos uma ligação de hidrogênio, a interação intermolecular é mais forte, e no H2S nós temos um dipolo permanente ou dipolo permanente, ou dipolo-dipolo. Então, a interação intermolecular é mais branda, tá? Não é fraca, como se fosse um dipolo induzido, mas é mais fraca do que a da água, que é um dipolo permanente extremamente forte, que a gente chama de pontes de hidrogênio. Então, aqui está certo. Aí vai dizer assim, as interações intermoleculares das moléculas de água garantem que a mesma permaneça no estado líquido em condições ambientais. Inclusive, isso aqui nós já falamos para vocês, né, que essa situação aqui dela permanecer no estado líquido é exatamente por causa dessa interação, e para eu quebrar, quando eu estou lá com um bloco de gelo, por que não há variação de temperatura no mudança de fase? Porque toda energia destinada ao aquecimento ela é utilizada para quebrar do estado sólido para o estado líquido, em que ela é mantida no estado ambiente.
Aí vai dizer assim, ó, o sulfeto de hidrogênio, tá vendo? É verdade, né? É um gás porque o mesmo apresenta ligações de hidrogênio entre as suas moléculas. Já está errado, né? Ele não apresenta ligações de hidrogênio, ele não é FON. Então, as ligações que ele apresenta entre as moléculas aqui, tá? São ligações de polo permanente, facilitando assim sua passagem para o estado gasoso em condição ambiental. Pelo contrário, se ele tivesse ligações de hidrogênio, tá? Seria mais difícil para ele passar para o estado gasoso. Como a água, por exemplo, que isso acontece com mais dificuldade. Agora, como ele tem, tá? Com maior temperatura, inclusive. Como ele tem aqui dipolo permanente, há uma facilidade maior dele quebrar essas moléculas e passar para o estado gasoso, tá? Então, aqui seria ligações de polo permanente ou de polo, e não ligações de hidrogênio. Falso aqui assim. De acordo com a teoria ácido-base de Braunsted-Lowry, o íon H- em meio aquoso é uma base forte. Vamos lembrar aqui, ó. Aqui tem tudo que eu estou falando, aqui tem através da resolução, tá? Coloco aqui na resolução para vocês, para você comparar. Nessa última aqui, ó, só para a gente lembrar, se eu tenho aqui, ó, a relação do H+, na presença de água, liberando hidrogênio e hidroxila, o que acontece aqui nessa relação aqui, Zé? Olha, o hidrogênio aqui, Zé, ele está funcionando como o quê? Tá? Ele é doador de prótons. Quem que está doando prótons aqui, Zé? Quem que está doando prótons aqui? Tá? Então, quem doa próton é a água. Se a água está doando próton, então a água aqui, ela representa, no ácido, nas teorias modernas lá, como elemento ácido. E todo elemento ácido, ele forma uma base conjugada, que é a hidroxila aqui, tá? Em contrapartida, ó, se a água doa prótons, o que acontece com o H- aqui, esse ânion hidreto? Esse ânion hidreto aqui, ele representa uma base forte, e toda base forte, ele vai formar, então, um ácido fraco, tá? Portanto, a afirmação que ele faz com relação a essa questão, tá? Do hidrogênio meio aquoso aqui ser uma base formando um ácido fraco, ela é verdadeira. Mas está vendo que, numa mesma questão, você tem aqui vários tópicos da química sendo aqui questionado, eletronegatividade, forças intermoleculares, tá? E também a teoria moderna, tá, dos ácidos bases. Aqui ele falou de Braunsted-Lowry, podia ter falado também de Lewis, tá? Então, enfim, você tem aqui uma questão repleta de situações aí interessantes. Alguma dúvida nela? Alguma pergunta? É tranquilo, né? Mais uma questão teórica, então não tem tanto problema. Vamos lá para a próxima aqui, que essa próxima aqui é mais trabalhosa. Olha só. Esse exercício aqui, ele não é considerado dos mais fáceis, eu quero que você preste atenção. É um exercício estilo Unicamp. Ele não é considerado um dos mais fáceis e tem um problema. O problema dele não é que ele é difícil em si de você montar. O problema é você enxergar o que ele está pedindo aqui, ó, e você chegar nos valores que ele quer. Então, dá trabalho. Mas vamos dar uma olhadinha. Em um experimento em laboratório, tomaram-se 2 amostras de... Aqui eu vou ter a primeira amostra, ó. Aí você já tem que ficar atento a tudo aquilo que ele está te dando aqui, ó. 0,177 gramas de um composto de forma molecular. Aí já começa o problema. Ele te dá aqui um composto orgânico, né? Ele te dá CHON e aqui ele te dá os índices, né? Os coeficientes. Então aqui, ó, A, B, C, D, que ele chama aí dos coeficientes A, B, C, D, que você vai ter que, já deu para ver, que provavelmente você vai ter que descobrir, né? Uma das amostras foi completamente consumida por combustão. Então, ele está te dando alguns dados aqui. Ela queimou. Se ela queimou, se houve combustão, ela pode estar na presença de oxigênio, né? Gerando, ó, ele te dá 0,264 gramas de CO2
e 0,135 gramas de vapor de água. Então, é isso mesmo. A outra reagiu totalmente com compostos não nitrogenados. Ó, então, uma amostra queimou e produziu isso. Então, você tem que ficar atento. A outra reagiu totalmente com compostos não nitrogenados, gerando amônia, NH3. Está vendo que não te dá aqui nada da amônia. Isso aqui é tudo coisa que você tem que saber. Típico Unicamp, tá? Como único produto nitrogenado, a qual necessitou de 3 centímetros cúbicos de uma solução, ó, de 0,5 mol por litro. Outro probleminha aqui, ó. Ele te dá centímetro cúbico. Aquela situação que a gente sempre fala para vocês. Falou em centímetro cúbico é igual a ml. É aquilo que você tem que levar para o túmulo, que é a brincadeira que a gente fala, tá? Falou em litro, litro é decímetro cúbico. Então litro é decímetro cúbico e centímetro cúbico é ml, né, Zé? Então, ele está dizendo que necessitou aqui, ó, de 3 ml. Só que ele te dá aqui uma titulação, ou te dá uma concentração aqui, ó, de 0,5 mol por litro. Zé, então aqui eu tenho 0,5 mol por litro de quem? De ácido sulfúrico, para a sua completa neutralização. Então, determine a fórmula empírica do composto. Quer saber qual que é a fórmula desse composto. Portanto, aqui não é vida fácil, tá? Você vai ter que fazer uma série de raciocínios aqui plausíveis. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, ó, tem que tomar cuidado com isso, tanto na matemática, na física, quanto na química, né, pessoal? Então, se eu tenho aqui centímetro cúbico e aqui eu tenho litro, e litro representa decímetro cúbico, eu bati o olho aqui, eu tenho que trabalhar com a mesma unidade. Então eu vou trabalhar com litro também, Zé. Então o que você faz? Você tem que passar de centímetro cúbico para decímetro cúbico. Então lembra lá na régua? Eu tenho decímetro, centímetro, milímetro. Tá? Então aqui, ó, eu tenho centímetro. Então eu tenho que voltar uma casa, tá? Para eu voltar para decímetro. Então se eu ando uma casa para trás, e cada casa eu ando de 10 à terceira, porque eu estou trabalhando com volume, né? Se estivesse trabalhando com medida diária, era 10 ao quadrado, medida linear de 10 em 10. Então, eu estou andando uma casa para trás, então eu ando 10 a menos 3. Eu divido, andando para trás, divido por 10 à terceira. Então, 3 dividido por 10 à terceira, o que eu faço, Zé? Se eu colocar aqui, ó, 3 vezes 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 não é nada, né? Dá 1, não vai mudar nada, aliás. Então, 10 elevado a 0 em cima e 10 à terceira embaixo, 10 à terceira sobe, tá? E fica 0 menos 3. Então, fica 10 elevado a menos 3. Então, aqui, ó, a primeira coisa que você vai fazer, você vai, então, passar esse 3 centímetros aqui, para não dar problema lá na frente, para decímetro cúbico. E decímetro cúbico você já está passando ele para litro. Então, ele vai ficar 3 vezes 10 a menos 3 decímetro cúbico, ou 3 vezes 10 a menos 3 litros. Outra informação inicial bastante importante que ele te deu, tá? Porque, na verdade, a gente vai ter que descobrir as massas desses compostos para a gente ver a proporção que eles estão aqui, tá? Então, vamos ver. Aqui ele te deu uma concentração. Qual que é a concentração que ele te deu do ácido sulfúrico? Olha lá. Eu tenho 0,5 mol por litro. Então, foi essa concentração que ele te deu. Então, você corre aqui, ó, e coloca, ó, em 0,5 mol de ácido sulfúrico, eu tenho 1 litro. Nossa, que legal, Zé. 0,5 mol, eu tenho 1 litro. Mas para quanto que ele quer? Ó, ele diz assim, ó, a qual necessitou de 3 centímetros cúbicos de uma solução. Então, ele precisa aqui, ó, de 3 centímetros cúbicos. Então, 3 centímetros cúbicos é a mesma coisa de que 3 vezes 10 a menos 3 decímetro cúbico ou litro. Tá. Então, peraí. Então, se 1 mol eu tenho 1 litro, então, para essa situação de 3 centímetros cúbicos, que equivale a 3 vezes 10 a menos 3 litros, eu preciso de quantos mols? Então, essa é a sacada aqui para eu descobrir quantos mols que eu vou trabalhar aqui de ácido sulfúrico nessa relação aqui da solução. Então, eu fiz aqui, ó,
regra de 3, bem bonitinho aqui, tá? No computador, para ficar bem claro, não precisa ter dúvida nenhuma. Então, fazendo regra de 3 aqui, eu vou descobrir que para 3 centímetros, tá? Dessa solução, que apresenta essa concentração, eu tenho 1,5 vezes 10 a menos 3 mol. De quem? De ácido sulfúrico, tá? Então, eu achei o número de mol de ácido sulfúrico, tá? Esse é o primeiro passo. Bom, aí eu tenho aqui as reações que acontecem. Aí você tem um problema. Por quê? Porque aqui no enunciado, ele falou para você, ó, que a outra reagiu totalmente com os compostos não nitrogenados, tá? Gerando amônia, único composto nitrogenado, a qual vai reagir aqui, ó, com ácido sulfúrico. Então, meu caro, ele não te dá essa equação, na verdade. Você sabe que a amônia, ela está reagindo com ácido sulfúrico. Bom, Zé, a amônia está reagindo com ácido sulfúrico, aí vai formar quem? Vai formar um sal, tá? E essa reação aqui não é uma reação desidratante. Então, ó, quando ela reage com ácido sulfúrico, um dos Hs aqui, ó, ele é utilizado para formar aqui o íon amônio, tá? E o outro H aqui, ó, ele é utilizado para eu ter aqui 2 amônios. Então, presta atenção aqui, ó, quando eu reajo amônia com ácido sulfúrico, quem que vai ser formado aqui, ó? Vai ser formado o sulfato de amônio. Então forma um sal, que é o sulfato de amônio. Mas espera aí, Zé, deixa eu entender um detalhe. E se eu não soubesse que era o sulfato de amônio aqui, ó? Eu ia ter problema para resolver a equação até aqui? Não. A questão aqui, ó, é para você resolver o exercício, pelo menos você tem que ler o enunciado e entender que na parte final ele está falando para você que a amônia ela está reagindo com ácido sulfúrico. Isso que te interessa, tá? Por quê? Zé, se eu entender isso aqui, só que tem um problema, né? Na verdade, tem um problema. Você vai ter que sair com o sal aqui, porque você vai ter que fazer o balanceamento aqui, ó, que não é 1 para 1. Tem esse problema. De qualquer forma, você vai ter que enxergar aqui, ó, que o sulfato, aí você coloca um H aqui, vai dar sulfato de amônio. Aí eu vou fazer o balanceamento. Então, quando eu olho para cá, o que eu estou tendo aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, 2 nitrogênios de cá e tenho um único nitrogênio de cá, né? Então, tem que jogar 2 nitrogênios para cá, tá? Aí você tem o seguinte, ó, enxofre aqui, ó. Tem um enxofre aqui, um aqui, beleza? Oxigênio, eu estou com 4 aqui, e estou com 4 aqui, por enquanto está balanceado. E eu jogando aqui duas amônias para cá, então eu tenho, ó, 2 e 3, 6, tá? 6 hidrogênios. E aqui eu tenho com mais 2, deu 8. E aqui, Zé, quantos hidrogênios eu tenho? 2 vezes 4, 8. Então a equação está balanceada. Então, ó, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que enxergar que para cada duas amônias estão reagindo com um ácido sulfúrico, que isso é dado no enunciado. A única coisa que você vai ter que complementar aqui, que não vai ter outro jeito mesmo por causa do balanceamento, você vai ter que chegar no sal. Porque senão você vai ter uma amônia para um ácido sulfúrico, aí você vai errar no fim. Então vamos fazer aqui, ó. Então olha só, quem que está reagindo com quem? 2 mols de amônia reagindo com 1 mol de ácido sulfúrico. Nossa, Zé. Agora, quantos mols de amônia eu preciso para reagir com o volume de ácido sulfúrico da amostra para 3 centímetros cúbicos de ácido sulfúrico, que nós sabemos, nós fizemos aqui o dado anterior, que deu 1,5 vezes 10 a menos 3 mol. Então, está aqui, ó, 1,5 vezes 10 a menos 3 mol de ácido sulfúrico. Então, aqui, ó, vou fazer a regrinha de 3, né? Então, vai ser facinho aqui para eu fazer essa regrinha de 3. Então, eu vou ter aqui 3 dividido por 1, né? Então, 3 dividido por 1 vezes 10 a menos 3. Então, na verdade, ó, o número de mols de amônia para 1,5 vezes 10 a menos 3 mols de ácido sulfúrico, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 3 mols, tá?
3 vezes 10 a menos 3 mol, porque na verdade é o número decimal, né? De amônia. Se eu ando 3 casas para trás, então dá 0,00003, né? Mol. Ah, Zé, então, ó, e se eu pegar a amônia agora? Porque eu não quero saber quanto de nitrogênio tem nesse composto, que no exercício inicial lá, ele falou para você, ó, que você tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Não quero saber aqui nitrogênio, mas eu quero saber nitrogênios, eu não quero saber amônia. Mas a amônia, ela é derivada desse composto. Então, dá para eu descobrir? Dá, porque ele falou que é o único composto nitrogenado que eu tenho no enunciado. Então, o que eu fiz aqui, ó? Pra você entender. Se eu tenho 0,03 mols de amônia, e amônia eu tenho um único nitrogênio, tá? Então, na amônia, eu tenho 0,03 mols de nitrogênio. Então, amônia, eu tenho um único nitrogênio, então ela vai ter 0,03 mols de nitrogênio. Aí eu pego a massa molecular do nitrogênio, que é 14 gramas por mol. Aqui no enunciado, ele não vai te dar, mas na tabela periódica, que estava provavelmente atrás dessa prova, tá? Você poderia lá observar que teria 14 gramas por mol. Essa massa aqui você não é obrigado a saber. Aí o que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, para eu saber a massa, eu peguei aqui então 0,03, tá? Vezes 14. Porque lembra lá que quando a gente faz um eninho, é o eninho sobre o emão, tá? A gente usa isso tanto na física quanto na química. Se eu quero saber o valor de eninho, o que eu faço? Eu multiplico o número de mols pela massa molecular, que é o emão, tá? E a massa molecular do nitrogênio é 14U, ou 14 gramas por mol. Então, se eu tenho aqui, ó, 0,003, ou 0,003, eu vou ter aqui, ó, vezes 14, qual que é a massa que eu tenho de nitrogênio nesse composto? 0,042 gramas. Então, achei a massa de nitrogênio. Agora, analisando a primeira amostra, veja só, ele diz que foram liberados aqui, ó, no enunciado, foram liberados 0,264 gramas de CO2, tá? E 0,135 gramas de vapor de água. Então, o que dá para a gente descobrir aqui, ó? Carbono, eu vou lá, olhei na tabela periódica no final da prova, ele me informa que o carbono é 12 e o oxigênio é 16. Então, se eu quero achar aqui a massa molecular do CO2, 12, 16 vezes 2, 32, 12 com 32, a massa molecular dele é 44 gramas por mol, tá? Então, aqui eu achei, né, Zé? Achei. Agora eu quero achar, Zé, o que eu quero achar aqui, ó? O número de mols que eu não tenho do carbono. Dá para eu achar? Dá. Olha só aqui, ó. Número de mols de carbono é o eminho sobre emão. O eminho, ele te deu no enunciado, ó, 0,264 gramas. Já o emão, você achou aqui, ó, 44 gramas por mol. Então, aqui eu vou dividir esse valor por isso. Então, olha, esse CO2 que está saindo no processo de combustão, qual que é a quantidade de mol deles? É 0,006 mol de CO2 que está sendo liberado. Agora, presta atenção aqui, ó. Se eu tenho 0,06 mol de CO2, o CO2 ele tem um único carbono. Então, eu posso dizer aqui, ó, que esse único carbono aqui do CO2, ele representa o que, Zé? Bom, o único carbono do CO2, ele vai representar o que para a gente? Ele tem só um. Então, se sai um carbono, a proporção molar, 0,06 mol de CO2, ele tem 0,06 mol de carbono. Simples assim. Agora, Zé, aí se eu quero saber a massa, tá? Essa massa vai ser de quanto? Só pegar o número de mols vezes a massa molar do carbono. Cada carbono é 12 gramas por mol. Fui lá na tabela periódica atrás e consultei. Então, 0,06 vezes 12 deu 0,072 gramas, que representa de carbono nesse composto. Ah, tem a água também, né? Tem a água também, que ele me deu a massa lá no enunciado. Ele me deu a massa que é de 0,135 aqui no enunciado, ó. 0,135 gramas, tá? Então, tá aqui.
Aí você vai pegar assim, você vai pegar lá, vai falar assim, Zé, eu tenho água. A água, 2 hidrogênios, cada hidrogênio vale 1, 2 gramas por mol, o oxigênio 16 com 2, 18. Então, qual que é a massa molar da água? 18 gramas por mol. Então deixa eu calcular aqui o número de mol dessa água aqui, Zé. Então, a massa da água vezes a massa molar. 0,135 gramas dividido por 18 gramas por mol. Então, a água em si, eu tenho aqui, ó, 0,0075 mol. Agora vem uma pegadinha. Porque no composto, eu tenho lá carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Eu tenho hidrogênio no composto, eu não tenho água. Então, cuidado que agora, ó, porque agora é diferente, ó. Para cada 0,0075 mol de água, eu tenho 2 hidrogênios, tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho 2 vezes esse valor, ó. 2 vezes esse valor molar de hidrogênio, que eu tenho 2 átomos. Aí eu tenho que considerar atomicidade. Se você, que não seria fácil para qualquer aluno acertar uma questão como essa, se você chegasse até aqui certo e não prestasse atenção que aqui seria 2, tá? Você erraria todo o resto. Então, eu tenho aqui o número de hidrogênios, eu tenho 0,015, não 0,075, eu tenho que dobrar em virtude da atomicidade do hidrogênio na água. Então, aqui, ó, Zé, então, quanto que eu vou ter aqui, ó? Então, aqui é o seguinte, cada hidrogênio tem massa molar de 1 grama por mol. Aqui eu estou tendo, Zé, quantos mols? 0,015, então eu tenho 0,015 gramas, tá? Essas seriam aqui as massas da primeira amostra. Ô Zé, e agora? E agora, o nitrogênio, eu já sei, que a gente já fez lá, que deu 0,042, lá no início da resolução. Aí eu tenho aqui, ó, a massa da amostra, Zé. Então, olha só, dá para eu fazer aqui a massa da amostra? Está faltando oxigênio, né, Zé? Não fiz o oxigênio ainda. Então, como é que a gente vai fazer o oxigênio? Dá para fazer? Dá. Olha só, a massa da amostra que a gente deu no enunciado é 0,177 gramas. A massa do carbono que nós achamos é 0,072 gramas. A massa do hidrogênio, 0,015 gramas. O oxigênio eu não sei a massa, vou descobrir agora. E a massa do nitrogênio, 0,042 gramas. Tá? Então, Zé, se eu isolar aqui, ó, 0,177 menos a soma disso aqui, eu vou ter que a massa do oxigênio é esse valor aqui, ó, tá? 0,048 gramas. Então, dá para eu fazer a mesma coisa que eu fiz com os demais? Dá. Número de mols do oxigênio é a massa do oxigênio sobre a massa molar do oxigênio. Então, aqui eu vou ter 0,042 gramas, que é a massa do oxigênio. Massa molar do oxigênio é 16 gramas por mol. Tá? Então, 16 gramas por mol. Então, deu também 0,003 mol. O que eu faço agora, Zé? Eu pego de cada um aqui agora. Ele não quer saber o A, B, C e D? Então, aqui eu tenho carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Aí eu coloquei aqui o valor de mol que eu descobri para cada um. Ó. Carbono esse valor, hidrogênio esse, oxigênio esse, e coloquei aqui para o nitrogênio, tá? Esse valor. Olhando esses dois aqui, ó, eu tenho um valor divisível em comum para que eu tenha um número inteiro. Sendo que esse valor divisível em comum para que eu tenha um número inteiro, ele também é viável para eu dividir aqui o 0015 e para eu dividir aqui o 0006, tá? Então, eu divido tudo isso aqui por 3, 0003. Então, aqui dá 1, aqui dá 1, aqui dá 5 e aqui dá 2. Então, eu chego nessa fórmula aqui, ó, molecular, tá? CH2, C2H5ON. Você fala, Zé, mas essa questão aí é Unicamp, né? Mas fazer o quê? Você vai se deparar com situações, ou algumas questões da FUVEST também, que são um pouco mais puxadinhos, tá? Você pode deparar. O exercício é difícil, ele é trabalhoso, e você tem que enxergar uma série de fatores aqui no meio. Então, ele não é dos mais fáceis. Mas o que eu considero, até para o Xavier, para Maria Elisa e Companhia Limitada, o que eu considero aqui, nesse exercício aqui, o fator chave para você resolver ele, isso aqui dá para ir bem até. Isso aqui você vai enxergando, você vai fazendo, você vai observando.
É essa equaçãozinha aqui, ó. Até isso ele não alivia, entende? Esse exercício é o tipo de exercício que ele acaba exercendo um grau, tá, de peso bastante grande em determinado tipo de prova, tá? Porque a maioria, a tendência, se acertar, acerta no chute. Agora, se for uma questão aberta, tá, não acerta mesmo. Isso aqui provavelmente foi, provavelmente não, é da segunda fase, que é uma questão aberta, tá? Então aí não tem choro não, porque você vai ter que, não tem como você achar, ou era questão fechada? Não, é questão aberta mesmo. Então não tem choro, você vai ter que determinar a fórmula empírica aqui, você não tem alternativa, tá? Então, ou você sabe ou você não sabe. Então essa é uma questão que é um pouquinho mais complicadinha, mas é uma questão que dá para se fazer sim. Aí vai dizer assim, ó, devido ao intenso... Alguma pergunta aqui? Você não vai nem um exercício que até desanima o aluno também, né? Tanta coisinha aí. Vamos para o próximo aqui, então. Olha só. Devido ao intenso calor liberado, reações de termita são bastante utilizadas em aplicações militares, como granadas incendiárias, ou em atividades civis, como solda de trilhos de trem. A reação de termita mais comum é a aluminotérmica, que utiliza como reagentes o alumínio metálico. Presta atenção no que ele está falando, hein? Alumínio metálico, alumínio mais 3, né? E o óxido de ferro, 3. Então, o óxido de ferro, 3. A reação de termita aluminometálica, aluminotérmica, pode ser representada pela equação química, já te dá aqui claramente, está falando para você, não está balanceada. Então, aqui já facilita, porque ele está te dando a equação, tá? Então, como ele está te dando a equação, já facilita bem aqui a sua interpretação. Então, aqui eu tenho o alumínio, aqui eu tenho, então, o óxido de ferro, tá? 3, formando ferro sólido, formando aqui o trióxido de alumínio e liberando calor. Toma cuidado, primeiro, o alumínio aqui, ó, o NOx dele, então, é 0. A gente trabalhou muito com isso com vocês não podem cair nesse tipo de pegadinha, isso aqui são situações clássicas. Qual que é o NOx desse alumínio aqui, Zé? Só voltar aqui, ó, o coeficiente para cá, e vai ser mais 3, né, Zé? Então, aqui ele está indo, ó, o alumínio está indo de 0 mais 3. Está aumentando o NOx. Se está aumentando o NOx, Zé, o que está acontecendo com ele aqui, ó? Está aumentando o NOx, ele está sofrendo oxidação. Se está sofrendo oxidação, ele está perdendo elétrons, certo? Agora, olha o ferro. O oxigênio ele é menos 2 aqui e menos 2 aqui, não muda. Agora, já olha o ferro aqui, ó. O ferro, aqui ele é o ferro mais 3, volta o 3 para cá, mais 3. Aqui é o ferro 0. O ferro ele está indo de mais 3, está se reduzindo aqui, ó, para ferro 0. Então, o ferro, lógico, que ele está sofrendo um processo de redução. Se ele está sofrendo um processo de redução, Zé, o que está acontecendo com o ferro aqui? Ó? Redução para diminuição de NOx. Então, ele está ganhando elétrons. Tá? Aí ele vai te dar aqui, ó, dados, valores arredondados de entalpia padrão. Tem que entrar aqui um pouquinho na questão da Ana, porque envolve as duas coisas, tanto oxirredução quanto entalpia, né? Aí vai dizer assim, ó, de entalpias padrão, de formação das espécies aqui, ele te dá a entalpia final aqui, a variação de entalpia final do trióxido de alumínio, te dá o valor aqui, menos 1.676 kJ por mol, que está sendo liberado, e do trióxido de ferro 3, tá? Que é menos 826 kJ por mol, negativo, quer dizer que está sendo liberado, né? E não está sendo recebido com D positivo. Aí ele vai te dizer o seguinte, ó, acerca desse processo são feitos os seguintes afirmativos. Bom, primeiro, após o correto balanceamento, o coeficiente do reagente alumínio na equação química é 2. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, a gente vai ter que balancear, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu tenho que balancear, o que eu tenho que olhar de imediato aqui, ó? Eu tenho 2 alumínios aqui, tem um alumínio aqui, eu vou jogar 2 para cá, tá? Tem 2 ferros aqui, tem um ferro aqui, então eu jogo 2 para cá.
O oxigênio, eu tenho 3 e 3, está balanceado. Tá? Então, o coeficiente de reagente de alumínio na equação química é 2. Então, é 2, né? Está aqui, ó, 2. De reagente, e não de produto. Essa é uma reação de oxirredução, e o agente oxidante é o óxido de ferro 3. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse ferro aqui, ó, ele está partindo de ferro mais 3 para ferro 0. Se ele está partindo de ferro mais 3 para ferro 0, o que está acontecendo com ele? Ele está reduzindo, né, que a gente viu. Se ele está sofrendo redução, esse aqui é o agente oxidante, tá? Na condição que ele está estabelecendo aí. Aí vai dizer assim, ó, e o agente redutor, então, é aquele que sofre oxidação, né? Esse aqui está sofrendo oxidação, esse aqui é considerado como agente redutor. Aí vai dizer assim, na condição padrão, a entalpia da reação é de menos 503 kJ para cada mol de óxido de alumínio produzido. Então, ele quer saber o seguinte, se a entalpia da reação é de menos 503 kJ, vamos dar uma olhadinha aqui, ele te dá aqui também que o ferro, né, o ferro, ele é 56 gramas por mol, então a primeira e a segunda aqui está correta. Agora vamos ver aqui, ó, o que ele está falando aqui, ó. Então vamos pegar a equação, essa equação aqui, ó. Só acender uma luz aqui, está meio escuro. Olha só. Pegando essa equação aqui, 2 alumínios, pegando aqui o trióxido de ferro, que está produzindo aqui, ó, 2 ferros e 1 trióxido de alumínio. Pois bem, ele me dá os valores aqui, já coloquei para vocês, que vocês sabem fazer, é tranquilo, né? Ele me deu os valores aqui, ó, do trióxido de ferro, e me deu o valor aqui do trióxido de alumínio. Ah, eu não preciso do valor do ferro e do alumínio aqui em relação à entalpia, não, porque o NOx é 0, então a entalpia tanto do metal sólido quanto do ferro sólido aqui, ó, ela vai ser 0 também, tá? Eu não preciso desses dois. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que calcular aqui o ΔH, né, a variação de entalpia que eu tenho. O que é a variação de entalpia? É a entalpia dos produtos menos a entalpia de quem? Dos reagentes. Então, olha só, o que eu tenho aqui de produto? Produto eu tenho os dois, né? Então, vai dar 0 mais menos 1.676, está aqui, que são os produtos, menos o do reagente, que é 0 mais menos, vou pôr 0 aqui, mas tudo bem, menos 826. Cuidado com o sinal aqui, menos com menos dá mais, tá? Então, vai dar menos 1.676 mais 826. Então, na verdade, eu vou ter aqui, ó, menos 850 kJ para cada mol de alumínio produzido, de trióxido de alumínio produzido, tá? E ele está dizendo lá que o valor, ele disse que era de 503, menos 503, então está equivocada a colocação dele, tá? Na verdade, nós temos aqui, ó, esse valor de menos 850, beleza? E aqui nós vamos ter aqui a outra também, ó, ele vai dizer assim, ó, na condição padrão, para obtenção de ferro, para obtenção de 56 gramas de ferro metálico, o calor liberado na reação é de 355 kJ. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui a resolução dele, tá? Agora, esquece o alumínio e vamos para o ferro agora. Olha só, então, na condição padrão. Então, qual que é a condição padrão? Condição padrão que eu tenho aqui, a variação de entalpia para essa equação total, nós descobrimos que é de menos 850 kJ de calor liberado, tá? Então, ó, nessa reação química, eu tenho 2 ferros sendo produzidos. Então, para 2 ferros produzidos, eu tenho menos 850 kJ, ou eu tenho 850 kJ liberados, tá? Então, para 2 ferros, cada ferro, ele te deu lá o dado, né, que é 56 gramas por mol,
Então, 2 vezes 56 está liberando aqui, ó, 850 kJ que são liberados, tá? Só que o que ele falou lá, ó, ele falou para um ferro, né? Ele está dizendo aqui, ó, na condição padrão, para obtenção de 56 gramas de ferro metálico, ou seja, um único ferro, 56 gramas de ferro metálico. A gente faz regra de 3 aqui simples, ó. Para 56 gramas de ferro metálico, quanto que eu vou ter aqui de entalpia liberado? Ah, então eu vou ter a metade, Zé. Isso. Então você vai ter a metade, 425 quilojoules liberados. Ah, então se eu tenho a metade, Zé, deixa eu entender então. Quanto que ele falou lá que eu teria? Ele falou que você teria 355. Então está equivocado, porque na verdade, ó, você vai ter aqui, ó, 425 quilojoules liberados, tá? Então, exercício esse é fácil, isso aqui é entalpia, situações simples aqui, que ele aborda de redução, etc. Tal, um exercício aqui tranquilo, você não tem problema, mas é assim que cai no vestibular, né? Não cai assim uma matéria só, pode até cair, mas normalmente não cai específico de uma determinada matéria da química. Então, você tem vários conceitos ali sendo trabalhados simultaneamente, tá? Dá uma olhadinha no exercício 7 aqui agora. Houston, temos um problema. Essa frase relata um fato marcante na história das viagens espaciais, acidente com o veículo espacial Apollo 13. Uma explosão dos tanques de oxigênio da nave causou a destruição parcial do veículo, obrigando, quem não assistiu esse filme, muito legal, tá? Ela causou uma destruição parcial do veículo, obrigando os astronautas a abandonarem o módulo de comando e ocuparem o módulo lunar, demovendo-os do sonho de pisar na Lua nessa missão espacial. Não foram poucos os problemas enfrentados pelos astronautas nessa missão. Questão de Enem, tá? Um específico referiu-se ao acúmulo de gás carbônico, dióxido de carbono, CO2, exalado pelos astronautas no interior do módulo lunar. No fato, os astronautas tiveram que improvisar um filtro com formato diferente do usado comumente no módulo. Veículos espaciais são dotados de filtros que possuem hidróxidos que reagem, olha só essa informação aqui, e neutralizam o gás carbônico exalado pelos tripulantes, porque senão você vai liberando CO2, você vai saturando o ar com CO2, você morre por asfixiado depois com CO2, né? Aí diz assim, para a neutralização do gás carbônico, o hidróxido mais utilizado em veículos espaciais é o hidróxido de lítio, tá? Em sua reação com dióxido de carbono, o hidróxido de lítio forma o carbonato de lítio sólido e água líquida. Ele está te dando aqui a reação e o que ele está formando, tá? Então, o hidróxido de lítio, LiOH, tá? Ele está, então, reagindo com o dióxido de carbono e está formando, então, aqui, ó, o hidróxido de lítio. Em sua reação com o dióxido de carbono, o hidróxido de lítio forma, agora está formando, melhor dizendo, carbonato de lítio, que é o Li2CO3, e água líquida. Zé, qual que é o problema dessa questão aqui, ó? A questão em si é fácil. O problema dessa questão aqui, ó, é você, deixa eu ver se ele não vai dar aqui, não, e não dá mesmo, né? E não dá a reação. O problema é você montar a reação. Aí você tem que saber que o hidróxido de lítio é LiOH, você tem que saber que o carbonato de lítio é o Li2CO3, tá? E o dióxido de carbono, óbvio que você vai saber, né? Aí ele te dá aqui, ó, uma questão que envolve também estequiometria. Considerando o volume de 246 litros de gás carbônico produzido pelos astronautas, em quais situações a 27 graus Celsius e 1 atm, a massa de hidróxido de lítio necessária para reagir totalmente com esse gás é D. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui tudo bonitinho. Tá, ué. Chuva, muita chuva. Então, olha só. Vamos analisar direitinho aqui para a gente ver qual que é a massa que vai reagir totalmente com esse gás, com CO2. Primeira coisa aqui, ó.
Você sabe que ele te deu aqui a pressão, você vai ter que usar aquela famosa fórmula dos gases, né? Por você nunca rezei tanto, PV igual a NRT, equação de Clapeyron, tá? Então aqui você tem a pressão, é 1 atm, temperatura, 27 graus Celsius, tem que passar para Kelvin, né? Mais 273, 300 Kelvin. A constante universal dos gases, que é essa constante aqui, 0,082 atm por litro por mol, dividido por mol vezes Kelvin, né? Então aqui, ó, vamos achar o volume molar, porque ele não me deu o volume. Então eu uso a equação aqui, ó, para achar o volume molar. Então, ó, ele te deu a pressão 1, volume eu não sei, o número de mols aqui é 1 também, a constante, e me deu a temperatura, né? Aí você vai achar aqui que o volume molar é 24,6 litros. Aí, Zé, vamos estabelecer aqui a equaçãozinha? Vamos estabelecer. É bem simples, então, ó. A equaçãozinha que eu tenho aqui, ó, é o CO2 reagindo com o hidróxido de lítio, formando aqui o carbonato de lítio e liberando água. Essa é a equação que você tem que saber montar. Então, lembra que a primeira prerrogativa para você fazer um cálculo estequiométrico é montar a equação, tá? Depois balanceá-la e depois fazer o cálculo. Quem está reagindo com quem aqui, ó? CO2 com hidróxido de lítio. Ah, mas, Zé, quando eu fiz o balanceamento aqui, eu tinha 2 lítios aqui, 1 lítio só de cá, joguei 2 para cá. Aí, Zé, o que aconteceu aqui, ó? Eu tenho um carbono aqui e um carbono aqui, o carbono está certo. Aí eu tenho, ó, 2 oxigênios aqui, com mais 2 eu tenho 4 oxigênios. Aqui eu tenho 3 oxigênios mais 1, 4. Está balanceado também. E o hidrogênio eu tenho 2 hidrogênios de cá e 2 de cá. Tá certo. Então tá balanceadinho, bonitinho, né? Isso. Então tudo isso para eu saber o seguinte, que um CO2 reage com 2 hidróxido de lítio. Tá? Esse valor ele é fundamental. Ah, eu vou ter que calcular a massa do hidróxido de lítio? Vai. Aí você sabe que o hidrogênio, tá? A massa molecular dele é 1, do oxigênio é 16. Então, você vai ter aqui do oxigênio 16, do lítio acho que é 7, né? 16 com 1, 17, 24. É isso mesmo. O lítio é 7. Ah, onde que eu achei esses dados? Tabela periódica ou no enunciado do exercício. Aqui, ó. Aqui ele te dá no enunciado. Tá? Então, o lítio aqui, está aqui, ou se não, está lá atrás, na tabela periódica. Então, ó, o hidróxido de lítio tem massa de 24 gramas por mol. Agora, qual que é o volume do CO2, tá? O volume molar do CO2 dentro dessas condições? Então, tem duas situações diferentes. Você pode dar nas condições da CNTP. Aí, se eu tivesse dado para vocês aqui, nas condições da CNTP, o volume que eu iria usar aqui era 22,4 ou 22,7. Normalmente, 22,4. A maior parte dos exercícios ainda trazem esse dado, tá? Dos exercícios. Ou traz esse dado, tá? Então, 22,4. Mas aqui, ó, não é segundo a CNTP. Quando não é segundo a CNTP, ele te dá os valores aqui para você chegar ao cálculo correto. Então, aqui eu tenho 24,6 litros, tá? Que é 1 CO2, que está, então, reagindo com 2 hidróxido de lítio. Então, cada lítio tem 24 gramas por mol, então 2 vezes 24 gramas. Aí lá no exercício, esses exercícios que são interessantes, ó, ele pede aqui, ó, considerando o volume de 246 litros de gás carbônico, eu vou fazer aqui, ó, 246 litros de gás carbônico, eu vou ter aqui uma massa de hidróxido de lítio, tá? Então, regrinha de 3 simplesinha, tá vendo que o exercício é fácil, mas se você tivesse errado essa situação aqui de balanceamento, você erraria todo o exercício, tá? Aí você faz aqui, ó, a regrinha de 3, você vai achar a massa aqui do hidróxido de lítio necessário para você anular esse CO2 que está sendo liberado ali no interior da nave, que foi liberado no interior da nave, 480 gramas. Ó, aí você viria aqui e marcaria a alternativa E,
480 gramas. Um exercício bastante fácil. Vamos fazer mais um exercício. Amanhã a gente tem aula ainda, eu termino esses exercícios com vocês amanhã, tá? A gente faz mais um pouco de biologia também, amanhã são os 2 primeiros horários. Mas vamos terminar, ou fazer pelo menos mais uns 2 ou 3 aqui de química, tá? Por mais, se vai muito rápido, se vai mais devagar, mas é complicado porque não são exercícios assim tão simplesinhos, alguns pelo menos, outros são. Aqui ele te dá um ânion aqui, ó, que é um dos raros gases nobres que hoje sabe-se que ele dá para formar alguns compostos com ele, ainda que ele fique pouco tempo, né? Mas dá para você formar, forçado em laboratório, com xenônio. O ânion perxenato, tá aqui, ó, e que hoje é uma tendência ele cair também, tá? Porque sempre a gente fala assim, gases nobres, né? Eles não formam compostos, etc, tal, com os demais, eles não se ligam, são gases nobres. Nem sempre, nem sempre. É um oxidante muito forte, e normalmente hoje, muitas vezes, eles pegam exatamente nessa exceção aqui. Capaz de oxidar, o manganês, ele vai passar aqui de manganês mais 2, tá? Para manganês aqui mais 7. Então, aqui você tem toda uma equação de óxido-redução, que ele, conforme a equação química abaixo, que ele foi bonzinho e já colocou ela aqui toda para você, balanceada, tá? Aí ele vai dizer assim, então, além desse ânion perxenato, além disso, o perxenato é um oxidante limpo, pois não introduz produtos de redução no meio da reação, uma vez que o xenônio formado está na forma gasosa. Beleza. Ele vai dizer para você assim, ó, um experimento foi realizado na temperatura, ó, ele te dá aqui, ó, 300 Kelvin, e te dá aqui 100 Pascal, quilopascal, aliás, tá? Então, aqui ele está trabalhando com o Sistema Internacional de Unidades, hein? Você está trabalhando no Sistema Internacional de Unidades, ele está trabalhando aqui com Newton por metros quadrados, que é Pascal, né? Aí, nesse caso, a constante universal dos gases não é 0,082 atm vezes litro por mol K, e sim 8,31, né? Aí muda a constante universal, porque você está trabalhando com Newton por metros quadrados. Você não está trabalhando aqui com atm. Aí diz assim, em que 16 mols do sulfato de manganês foram totalmente oxidados, tá aqui, ó. Então tá aqui, ó, sulfato de manganês, 16 mols, foram totalmente oxidados em o famoso composto aqui, ó, perxenato de sódio, e todo o gás produzido foi coletado. Aí diz para você assim, ó, nessas condições, o volume de um gás ideal é igual a 24,9 litros. Ele já te deu aqui um gás ideal, você tem um volume de 24,9 litros. Ô Zé, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Então presta atenção que isso aqui é bem fácil. Ó, se eu pegar aqui os dois compostos, o que eu estou tendo aqui, ó? Eu estou tendo aqui na reação da equação, para cada 8 mols de sulfato de manganês, eu tenho a produção aqui, ó, de 5 xenônio. 5 xenônio, tá? Então presta atenção aqui, ó. O volume de 1 mol é igual a 24,9 litros nessas condições. Então, ó, nessas condições que foi realizada a equação, eu tenho aqui, ó, 5 xenônio, então é 5 vezes 24,9. Se ele tivesse dado aqui nas condições da CNTP, no de cima ele te deu os dados, você achou o valor, o volume molar, e aqui ele te deu o volume que ele quer que você use. Ele não te dá aqui nas condições da CNTP. Se ele colocar CNTP, 22,4, mas ele te deu que é 24,9. Então, 5 vezes 24,9. Mas só que ele quer o quê? Ele quer, na verdade, 16 mols. Para 16 mols, qual vai ser o volume de xenônio? Então, aqui, facinho, regra de 3 simples, tá? Só você dividir 16 por 8 dá 2 vezes 5, 10. 10 vezes 24,9
249 litros. Então, um tipo de exercício que você não tem o direito de errar, você vem aqui e marcaria aqui 249 litros, tá? Exercício bem fácil. Bom, nosso tempo está se esvairindo aí. Se tiver alguma dúvida aqui nas questões anteriores, pode ficar à vontade, pode perguntar. Nós vamos encerrando aqui, porque o tempo passa rápido, né? Foi rapidinho. Amanhã eu continuo faço mais algumas questões com vocês, até agora tem algumas questões que são fáceis aí, dá para a gente terminar essas questões aqui de química, e em seguida a gente continua em algumas questões da biologia também, tá? Beleza, então? Um comentário, alguma coisa aí que vocês querem falar? Acho que não, Zé, tá tranquilo. Então, tranquilo, meu caro, ilustríssimo Xavier. Ilustríssimo José Henrique. Esse cara é fera. Xavier, Ô, casal Xavier e Maria Elisa. Oi. Ah, Zé, lógico. muito triste Tá que você deu boa sorte só pro povo da Unifenas no vídeo que você mandou no grupo. Você acha que eu não assisti, né? Mas eu vou te falar um detalhe, mas você sabe culpa de quem? Nem falou com nós. Esse detalhe aí, sabe culpa de quem que é aquilo lá? É não, nem vou falar nada, tô até gravando aqui, mas eu vou te falar. O Vanderlei me pediu para eu gravar um vídeo, mandou, Zé, manda um vídeo aí para